Olá, neste vídeo eu vou explicar como utilizar a configuração de um curso ou disciplina no Moodle em divisão em grupos. Primeiramente, em meu curso ou disciplina, eu irei acessar o menu de ações do lado direito de minha página e vou acessar o botão Editar Configurações. Aqui eu tenho acesso a todas as configurações gerais de meu curso ou disciplina e vou navegar até a aba Grupos. Essa é a primeira configuração que deve ser realizada. Vou escolher aqui se meu curso ou disciplina ficará dividido em grupos ou não. Caso eu escolha nenhum grupo, todas as atividades de meu curso elas ficarão sem uma divisão de grupos. Não terei opção, por exemplo, que alunos fiquem em grupos. Para este exemplo, eu vou escolher a opção grupos separados, ou seja, eu quero criar grupos de alunos e quero que as atividades sejam utilizadas com essa separação. Logo abaixo, eu tenho a opção aqui, forçar modalidade grupo. Quando eu marco que deve forçar a modalidade de grupo, ou seja, eu escolho sim, automaticamente todas as atividades ficarão forçadas conforme o que eu escolhi de modalidade de grupos. Para este exemplo, como eu escolhi grupos separados, todas as atividades que permitem separação de grupos, elas automaticamente ficarão com essa divisão de grupos. Se eu colocar não, eu terei que escolher qual atividade vai utilizar a divisão de grupos e qual não utilizará essa opção. Se você for utilizar em seu curso ou disciplina uma divisão de alunos e essas atividades que permitem divisão de grupos, você queira que elas utilizem essa mesma divisão, sugiro que você deixe forçar modalidade de grupo em sim. Feito isso, clicarei no botão salvar e mostrar. A próxima etapa é configurar os grupos, criar os grupos e separar os alunos em grupos. Para isso, eu vou aqui no menu lateral esquerdo, vou acessar a aba Participantes e no menu de ação em Participantes do lado direito, vou selecionar o botão Grupos. Aqui eu consigo ver lista de grupos que foram criadas. Como eu já criei alguns grupos, eu vou deletar esses grupos apenas para exemplificar o funcionamento. Notamos que não existe grupos criados e vou criar aqui, logo abaixo, através do botão Criar Grupo, um novo grupo. Darei um nome para esse grupo, por exemplo, Grupo A. Posso colocar uma descrição. É possível também eu inserir um código de inscrição automática para este grupo. Lembrando que, para isso, o método de inscrição do curso autoinscrição, ele deve estar ativado para funcionar. O código de inscrição que está dentro do grupo A, ele é exclusivo para inscrever os alunos do grupo A. Vou escolher um código qualquer, por exemplo, grupo A. Quando for compartilhar com os alunos as informações referentes à inscrição nesse grupo, precisarei passar o link de minha disciplina. Além disso, terei que enviar a eles o código de inscrição automática, que seria o código Grupo A. Vou clicar no botão Salvar Mudanças. Aqui apareceu uma mensagem de erro, porque está configurado que esse código precisa ter pelo menos 8 caracteres. Então, vou aumentar este código de inscrição. E vou salvar. Notamos que foi criado o grupo A com 0 participantes. Poderei criar agora, por exemplo, o grupo B.
Da mesma forma, posso criar um código diferente para inscrever os alunos no grupo B. Com a configuração correta do código de inscrição, sendo um código diferente para cada grupo, poderei selecionar quais alunos ficarão no grupo A ou grupo B de forma automática. Caso eu não faça a utilização do código de inscrição, terei que fazer a escolha de grupos de forma manual. Para este exemplo aqui, eu vou voltar para minha tela de participantes. Eu tenho um aluno aqui de teste e notamos que este aluno ele não está em nenhum grupo. Notamos que nessa tela de participantes eu consigo ver quais participantes estão em grupo e quais não estão em grupos. Posso simplesmente clicar no lápis de edição e determinar qual dos grupos esse aluno ficará. Logo em seguida, eu clico no disquete, no ícone disquete, para salvar as mudanças. Aqui, eu já fiz a escolha do grupo que o aluno teste, perfil, terá neste curso. Também poderia acessar a aba Grupos, clicar no grupo que eu desejo e escolher o botão Adicionar ou Remover usuários. Seria apresentada toda a lista de alunos ou participantes do curso e eu poderia fazer uma seleção e adicionar ao grupo B. Ou seja, existe duas formas de fazer essa escolha de grupos. Voltando aqui na tela de participantes, notamos que agora o aluno teste ele ficou em dois grupos, grupo A e B. Porém, eu vou fazer uma edição e vou manter ele apenas no grupo B. Bom, é importante observarmos que, se for utilizado o método de inscrição automática, ao adicionar o método de inscrição, de autoinscrição de estudante, neste método, você terá que escolher um código de inscrição. E este código de inscrição vai inscrever o aluno na categoria geral, ou seja, sem nenhum grupo. Caso eu queira utilizar um código para automaticamente o aluno ser inscrito em um grupo, terá que ser feito o processo que expliquei anteriormente. Dentro da criação do grupo, eu crio um código específico para o grupo. Bom, dessa forma eu faço a divisão de todos os alunos que eu tenho em minha disciplina em grupos. Baseado nisso, nessas configurações que foram realizadas, agora eu poderei acessar minhas atividades e ver que algumas atividades estão divididas em grupos. Não são todas, pois nem todas as atividades ou recursos permitem uma divisão em grupos. Por exemplo, um recurso do tipo página, como apenas para apresentar conteúdo, é um conteúdo que é apresentado para todos os estudantes, ou seja, não existe uma aba de divisão de grupos. Já numa atividade como fórum, ela permite uma divisão de grupos. Para este exemplo aqui, eu abri um fórum que foi criado do tipo discussão simples, este tipo de fórum, ele não permite uma divisão em grupos. Porém, o fórum, quando é criado do tipo fórum geral, como este exemplo aqui, você verá, tanto neste fórum, quanto em outras atividades que são divididas em grupos, uma aba para você escolher entre todos os participantes, grupo A ou grupo B. O professor, ele terá acesso a todos os grupos. Por exemplo, se eu clicar no botão grupo A, eu verei apenas as postagens que foram criadas para o grupo A. Por exemplo, se eu ativar
ou acrescentar um novo tópico de discussão com a aba do grupo A ativado, notamos que o tópico criado para este fórum será criado apenas para o grupo A. Nas postagens no fórum do tipo geral, aparecerá sempre ao lado, na aba grupos, o grupo que aquela postagem está disponível. Se eu clicar ou criar um tópico para o grupo B, ele não será apresentado no fórum para os alunos que são do grupo A. Ou seja, é possível fazer uma divisão de algumas atividades que são para um grupo e para outro grupo. Lembrando que sempre o professor terá acesso a todos os grupos através de uma aba de seleção. Vou acessar, por exemplo, agora uma atividade do tipo tarefa. A atividade tarefa, ela apresenta sempre um resumo de participantes ou alunos que fizeram a atividade, que precisam de avaliação, que foram atividades que foram enviadas. Nela também é possível notar que existe uma divisão de grupos. Eu posso, por exemplo, filtrar as atividades do grupo A, do grupo B, ou posso simplesmente visualizar todas as atividades de uma forma geral. Para o aluno, sempre será apresentado apenas o grupo que ele participa. Atividades como, por exemplo, a atividade Wiki, conforme eu posso exemplificar aqui, também apresentará uma divisão em grupos. Como a Wiki é uma página que permite que vários participantes editem um texto de forma colaborativa, quando o aluno participa, por exemplo, do grupo A, ele criará e editará uma página apenas com os participantes do grupo A. Participantes do grupo B não verão as postagens ou não terão acesso a editar o texto, nem verão o texto que foi criado. Várias atividades permitem que se utilize essa divisão de grupos. Porém, é importante lembrar que atividades como tarefa, caso queira que um trabalho seja realizado não de forma individual, mas com que um grupo específico de alunos participem da mesma atividade, também deve ser feita a configuração na tarefa. No fórum, a divisão de grupos, ela permite que seja separada as postagens que foram criadas de um grupo ou de outro. A Wiki, como eu já disse, também ela vai permitir uma edição de forma coletiva, ou seja, participantes só verão o texto que foi criado de forma colaborativa do mesmo grupo. Desta forma, é possível que o professor ele faça uma separação de atividades realizadas de um grupo ou de outro grupo. Sempre é importante lembrar que essas configurações que foram realizadas aqui, elas foram realizadas com modalidade de grupo forçado, ou seja, automaticamente, quando eu marquei forçar modalidade de grupos, todas as atividades ficaram, aquelas que permitem uma divisão de grupos, como tarefa, wiki, fórum, elas ficaram todas com grupos separados. Se eu tivesse colocado não forçado, apareceria logo à frente de cada atividade um ícone para eu escolher se eu gostaria de trabalhar com uma atividade como sem grupo ou como com divisão de grupos. Para este exemplo aqui do curso, eu consigo mostrar como é apresentado um curso já com divisão de grupos, em que apresenta vários professores com uma divisão de alunos, que normalmente é muito utilizado em cursos ou disciplinas.